Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. O nosso assunto de hoje é sobre a relação entre o professor e o aluno dentro da Astrum Argentum. Dentro de um contexto telêmico também, dentro de outras organizações. E essa é uma oportunidade também para eu poder estar esclarecendo até algumas coisas sobre o meu trabalho. Então vamos lá. Eu quero começar com uma questão fundamental. Todo sincero buscador, todo sincero candidato à realização da grande obra, aquela pessoa que tem aspirações espirituais realmente verdadeiras, profundas aspirações espirituais, instintivamente ela sabe que primeiro, antes que ela se torne um professor, ela precisa ser aluno. Antes que ela possa entrar para a faculdade, ela primeiro precisa passar pelo ensino fundamental. Antes que ela possa se tornar mestre, ela primeiro precisa ser discípulo. Antes que ela possa conduzir, primeiro ela tem que se deixar ser conduzido. Qualquer genuíno aspirante à grande obra sabe disso. Portanto, dentro de uma instrução espiritual, três coisas são requeridas para que você possa caminhar de maneira saudável com o seu instrutor. A primeira, silêncio. Para que você possa aprender a pensar por si mesmo, para que você possa primeiro aprender a falar de uma maneira correta e precisa, primeiro você precisa escutar. Depois que você aprendeu a escutar, você precisa aprender a raciocinar sobre aquilo que você está escutando. E isso leva tempo. Para que um candidato pudesse entrar na escola de Pitágoras, ele tinha que passar por um período de 5 anos que eles chamavam de ouvinte. Nesses 5 anos, eles tinham que aprender a manter silêncio. Não era ensinado nada a eles além do silêncio. Por isso que era um período chamado de ouvinte. Primeiro ele tinha que aprender a silenciar a sua mente. Apoleu, que comentou muito da doutrina de Pitágoras, ele chegou a dizer que era ensinado o silêncio na escola de Pitágoras para que os alunos pudessem desassociar a sua mente dos seus sentidos. É dessa maneira, através do silêncio, que Pitágoras ensinava aos seus alunos a tirar a atenção, a tirar a energia da mente do mundo externo e levar para dentro do mundo interno. Silêncio, no sistema de Pitágoras, era a chave que desconectava a mente do exterior, fazendo com que ela se voltasse apenas para o interior, na intenção de se conhecer, na intenção de se explorar. Uma vez eu vi uma entrevista do Lomilo Duquette e eu achei que foi preciso, um podcast na verdade, eu achei que foi muito preciso uma fala dele, onde ele disse que uma pessoa
não deveria abrir a boca para falar nada antes de chegar no 9º grau. Então, essa necessidade do silêncio, do aprender a escutar, ela é real no aprendizado. Segundo ponto, o reconhecimento da autoridade do seu professor. É impossível vocês manterem uma relação discípulo e professor se você não reconhece a autoridade dele. Então você tem que aprender a respeitar a instrução do seu professor. E isso é muito difícil. Porque, na verdade, são poucos os alunos que querem sair da área de conforto. E o instrutor, ele não está ali no sistema telêmico, na A, ele não está ali para passar a mão na cabeça do aluno. Ele também não está ali para pegar na mão do aluno e ensinar o aluno a engatinhar. Muito pelo contrário. O instrutor vai ser severo. Porque existem metas a serem cumpridas. E ele quer resultados. Então, para que essas metas sejam cumpridas, é requerido um terceiro ponto: disciplina. Os pseudo-telemitas de hoje em dia, aqueles que começam a estudar telema na internet e já se acham sabidos, né? Quer dizer, aquelas pessoas que querem ser professores antes de serem alunos. Inclusive tem uma passagem no Liber 7, que eu vou ler daqui a pouco para você, que fala justamente disso. Mas essa passagem, na verdade, foi o meu instrutor na aula, o Tarcísio, que ele me ensinou a dar essa passagem para todo aquele aluno que, por conta da sua indisciplina, brigou com a A ou com o seu professor. Então eu tenho um trecho no Liber 7 que serve para essa ocasião. Para quando o aluno indisciplinado, com a mente enraivecida pelo ego alimentado, ele se revolta contra a instrução. Esse é um dos grandes problemas na A. Você tem que respeitar o seu professor. Ele é o seu superior e ele está ali para te auxiliar num processo espiritual. Mas o ser humano é carente. Muitas vezes o estudante ele quer que o seu instrutor seja seu pai, seja seu psicólogo. Então, assim, é muito complicado quando a pessoa não consegue se situar, quando a pessoa não consegue acertar o seu eixo. Na A, nós instrutores, estamos aqui para te auxiliar no processo de ascensão, até que você consiga a consecução, a conversação e o conhecimento com o sagrado anjo guardião. Até lá, um instrutor, ele é uma figura que representa o seu sagrado anjo guardião. Então ele está ali para te auxiliar, para te mostrar aonde você está errando. Por quê? Veja bem, é muito difícil para algumas pessoas que tomam o conhecimento da doutrina de Telema conseguirem se situar no seu eixo. A doutrina de que cada homem e cada mulher é uma estrela e de que não existe Deus senão um homem faz muitas pessoas saírem do eixo. O ego cresce e elas se revoltam. O instrutor está ali justamente para auxiliar o aluno a não cair nessa cilada. Na A, nós ensinamos que, por mais elevadas que sejam as consecuções espirituais na árvore da vida, você ainda está abaixo do abismo. Portanto, você ainda está à mercê da dualidade. E na dualidade, meu amigo, tudo pode acontecer. Então, o instrutor ele vai te auxiliar
a não deixar você meter os pés pelas mãos na administração do seu próprio ego. Então, primeiro, aprende a silenciar. Só no silêncio você vai conseguir escutar. E só quando você aprender a escutar, você vai conseguir discernir. Respeito pelo seu professor. Se você não gosta da instrução do seu professor, primeiro fale com ele de maneira respeitosa. Depois fale com o chanceler da sua linha de evolução na A. Procure não ser antiético com a instrução do seu professor. Por mais que você pense que o seu professor está equivocado. Porque ele está ali te auxiliando porque você buscou. Ele não foi na sua casa bater na sua porta e falar assim: ô meu irmão, quer entrar para A? Não foi, cara. Foi você que foi atrás dele. Então, no mínimo, você deve aprender a ter respeito pelo seu professor. E deve aprender a respeitar a orientação dele dentro do seu processo espiritual. Se você não está satisfeito, avise a ele que você não está satisfeito e peça por outro instrutor. Corra atrás de outro instrutor. Eu não aconselho isso. Eu aconselho, na verdade, eu penso que essa deve ser o último caso. Porque quando você encontra com o seu professor na A, quando você pede a filiação com o seu professor na A e ele te aceita, e um laço é feito entre vocês dois, um laço é criado entre vocês dois, isso é uma coisa séria. E espiritualmente, isso é uma coisa muito séria. Aquela pessoa que tem entendimento do que são juramentos, do que são compromissos espirituais, ela sabe que na hora que você assina um juramento, você está criando ali um elemental, cara. E quando você quebra esse juramento, esse elemental fica solto e você tem que dar conta dele. No ato da transmissão, no ato do juramento de probacionista, você começa a receber lampejos da corrente 93 através do seu professor. É um contato telepático entre chakras. Eu falei isso num vídeo a respeito de como que acontece essa transmissão do chakra Agnya de um instrutor para um aluno. Quando ele assina o juramento. Principalmente, na verdade, é um processo que acontece desde o grau de probacionista, neófito, que continua acontecendo na iniciação de neófito e termina na iniciação de zelato. Então é um processo de transmissão da corrente espiritual. Por isso que esses rituais eles são fundamentais. Há necessidade realmente desta cerimônia espiritual, porque existe um processo de transmissão espiritual nessa cerimônia. Então é importante você saber que existe uma conexão real espiritual entre você e o seu professor. Você quebrar esse elo espiritual criado entre você e o seu superior na ordem por conta de uma revolta do seu ego, porque você não gostou de algum apontamento que ele fez, de algum ordalho que ele pediu que você cumprisse em nome da A. Então é complicada essa situação, né? Então eu penso que essa troca de superiores na A só em último caso mesmo, por conta da conexão espiritual, do laço espiritual que se cria. Então, silêncio, respeito e disciplina para seguir o caminho de verdade, são requeridos. Essa questão da disciplina é uma das mais difíceis, porque são poucos os aspirantes que realmente querem
efetivamente percorrer o caminho de uma maneira disciplinada para se purificarem. Essa disciplina ela é essencial na primeira etapa do caminho. Você não consegue purificar a sua mente, você não consegue purificar o seu corpo, você não consegue purificar os seus pranas sem disciplina. Não existe nenhum tipo de tradição espiritual que vá falar o contrário. Então, primeiro você precisa de muita disciplina para se lapidar. O Crowley, ele era enfático na disciplina com seus alunos. Se você não gosta de disciplina, eu sinto muito, mas vai ser muito difícil você crescer espiritualmente. Então é muito comum nós vermos candidatos desistindo por conta da disciplina. Seja uma disciplina de práticas espirituais ou até mesmo uma disciplina intelectual. Quantos são os candidatos que pedem para entrar na A e passam pelo período de estudantes e quando eles vão responder o questionário para admissão ao grau de probacionista, eles simplesmente desistem. Eles perguntam se é para responder tudo ao pé da letra. Então, quando você for pedir admissão à A, procura ponderar sobre esses apontamentos. E se você está chateado com algum instrutor da A, se você está chateado pelos métodos dele, porque os métodos, isso é de cada um. Não existe parâmetros na A que delineiem esses métodos. Existem certos ordálios, existem certas tarefas. Mas como o seu professor vai te aplicar isso, é a didática dele. Então, se você está saindo da A por conta da má administração dos seus egos, você está pedindo para sair da ordem, eu vou ler um trecho do Liber 7 aqui para você. Para você que pensa que não é necessário uma autoridade no caminho, para você que pensa que no início, pelo menos no processo da A, não é necessário um instrutor para te guiar. É justamente o contrário, né, amiga? É no final que você não precisa. Mas, tudo bem, né? Muito bom. Liber 7. Então, na verdade, é Liber 65, capítulo 4. Começa no versículo 11 até o 14. Então, nós vamos ler. Existem uns metidos a ricos sem um centavo, que ficam à porta da taverna e tagarelam de seus feitos e bebedeiros de vinho. Existem uns metidos a ricos sem um centavo, e que ficam à porta da taverna e insultam os hóspedes. Os hóspedes brincam sob as camas de madrepérola no jardim, e o barulho dos homens tolos está escondido deles. Apenas o estalajadeiro teme que o favor do rei lhe seja tirado. Então, meu amigo, se você está pedindo para sair da A, vai tranquilo, segue seu caminho, mas lembra que a revolta contra o seu instrutor é a rebelião do seu ego, querendo tomar posse da casa do rei. O rei é o sagrado anjo guardião, representado na imagem na presença do seu instrutor na A. Algumas pessoas têm me perguntado qual é a diferença básica e fundamental entre a A e o colegiado da luz hermética. A diferença fundamental é que no colegiado da luz hermética, o homem sobe por um lado da árvore da vida.
e a mulher sobe por outro lado da árvore da vida. No livro da lei, o homem é representado como um sol, a mulher é representada como a lua. Portanto, os mistérios da iniciação do homem envolvem o caminho solar, o caminho fálico. Os mistérios da mulher envolvem o caminho da lua, o caminho que envolve os mistérios do útero e os mistérios da vulva. São duas abordagens completamente distintas. No Liber Aleph, o Crowley avisa ao Frater Rashad que, caso ele siga o caminho da mulher, ele pode cair e perder e chegar até a perder o poder fálico. Então, ter que voltar ao processo todo novamente para se organizar, então seguir a fórmula mágica apropriada à sua fisiologia. Essa é a diferença fundamental. O homem sobe por um lado e a mulher sobe por outro lado. No colegiado da luz hermética, nós pedimos uma mensalidade de todos os nossos membros. Um valor simbólico de R$ 93. Nós acreditamos, no colegiado da luz hermética, que deve existir um equilíbrio. Portanto, o associado auxilia nos trabalhos da ordem com essa quantidade simbólica. Isso dá direito a ele de participar de todos os cursos da Sociedade de Estudos Telêmicos. Isso dá direito a ele a material exclusivo e apropriado ao caminho espiritual que ele está seguindo. Então, é uma troca. Ele ajuda o colegiado e o colegiado auxilia no processo espiritual dele. Essa conversa ela aconteceu por conta de que eu passei a receber alunos na AR que já tivessem experiência. Então eu peço para que aquelas pessoas que não têm experiência, primeiro entrem para o colegiado da luz hermética. E quando elas adquirirem experiência, elas entram para a AR. Se elas não quiserem entrar para o colegiado da luz hermética, tudo bem. Que elas entrem para outra organização, que elas adquiram experiência de qualquer outra maneira, para depois então pedir a filiação à ordem, pedir a filiação à AR. Por que dessa minha medida? É muito simples. Porque são poucas as pessoas que realmente conseguem ter silêncio, que realmente conseguem ter respeito pelo seu professor e que realmente conseguem ter disciplina. Então, eu só aceito alunos que já tenham alguma experiência, que já estejam no caminho e que possam de verdade se comprometer com a grande obra. Existe um livro muito bom para que você possa estudar essa relação entre um professor e o discípulo dentro de uma tradição espiritual. Aleister Crowley acreditava que do sistema de iniciação da AR, a transmissão ela ocorria como nas escolas do Oriente, aquilo que nós chamamos de parampara. Existe um livro que se chama A Luz no Relacionamento Guru-Discípulo, da Swami Satyasangananda Sarasvati. Esse livro ele é um resumo do relacionamento dela com o guru dela, o Swami Satyananda Sarasvati. E eu recomendo a você esse livro, que ele traz muita luz sobre a relação espiritual entre um professor e um aluno. Então fica aí uma recomendação de um livro muito bom. Bom, gente, esse foi o meu recado de hoje. Amor e a lei, amor sob vontade.